Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou! O resumo da semana econômica no contexto certo. E até ontem, a semana foi bem positiva para nossa bolsa e para nossa moeda, mesmo com a crise das lojas americanas ampliando seus estragos. Tudo graças ao investidor estrangeiro que voltou a mandar dinheiro grosso aqui para o Brasil. Mas hoje, as novas preocupações com a Petrobras, que já vinham amarrando o nosso tourinho desde ontem, pesaram com força na bolsa, que devolveu quase toda a alta da semana. A expectativa de uma retomada firme da economia da China, que comemorou o Ano Novo Lunar e ficou fechada a semana inteira em feriado, puxou os preços das commodities e ajudou a nossa bolsa a não fechar a semana no negativo, se bem que hoje Vale afundou. Saíram também resultados animadores de empresas lá fora, mas elas continuam cortando muito pessoal para lidar com a queda nas vendas devido ao aumento dos preços que a inflação trouxe e os juros altos que esfriou o consumo americano. Sem contar que a economia dos Estados Unidos se mostrou resiliente ao anunciar um PIB do quarto trimestre de 2022 crescendo mais do que todo mundo esperava. E a manchete que estampou os jornais foi a possível moeda comum entre Brasil e Argentina. Mas os investidores não deram muita bola e isso não impactou no mercado financeiro. Eu já vou explicar. E um problema técnico em Wall Street irritou os investidores, enquanto o Banco do Canadá trouxe esperança de que a inflação possa ter começado a arrefecer mundo afora. Por aqui, o nosso Banco Central admitiu ter errado ao deixar de computar mais do que 14 bilhões de dólares em câmbio de importações entre 2021 e 2022. O erro poderia comprometer um pouco a confiança dos investidores nos números do Banco Central, mas não foi o caso. Todo mundo erra. Lembra da B3 o ano passado com os investimentos estrangeiros? O importante é corrigir, bola pra frente, segue o jogo. Nessa semana, o Ibovespa B3 está terminando. Olha como a bolsa subiu e depois afundou tudo hoje. Essa queda é de hoje. E está terminando em leve alta, né? Pouquinho, quase no 0 a 0, logo abaixo dos 112.500 pontos, enquanto o dólar caiu bastante. Olha lá, hoje subiu, voltou e está fechando levemente acima dos R$ 5,10. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso Sextouro de hoje. Primeiro, moeda comum entre Brasil e Argentina. A ideia de criar uma moeda comum para as transações comerciais e financeiras entre o Brasil e a Argentina foi o principal assunto da viagem do presidente Lula lá para a Argentina junto com o ministro Haddad esta semana. A proposta não é nova e foi bastante criticada pelos opositores, principalmente em razão da crise financeira que o nosso país vizinho atravessa e que poderia contaminar a economia brasileira. Mas os investidores não se preocuparam nem levaram essa notícia muito a sério, talvez porque o Haddad e o governo tenham dito que a ideia é muito incipiente, que está muito no começo, e por notícias relatando que um consenso entre os dois países sobre esse assunto não teria sido atingido. Segundo ponto, a inflação continua causando demissões mundo afora. As empresas continuam cortando sua força de trabalho na América e na Europa também, para lidar com a queda nas vendas devido à alta dos preços e à alta dos juros, que encarece os financiamentos, ainda mais para quem quer parcelar as compras. O Spotify falou em reduzir 6% o seu pessoal. A Ford vai demitir 3.200 pessoas na Europa. E a IBM, na IBM vão ser quase 4.000 pessoas. Lembrar que semana passada a Microsoft, Google, Amazon também anunciaram cortes significativos. Antes, a Uber, um monte de empresa. Isso nos faz lembrar também o quanto a inflação é prejudicial para a economia. Terceiro ponto, novo presidente da Petrobras. Jean Paul Prates, senador do PT pelo Rio Grande do Norte, foi aprovado por unanimidade ontem pelo Conselho da Petrobras como presidente da companhia. A escolha pesou na nossa bolsa ontem, mas hoje as ações pesaram ainda mais por causa de um artigo que a maior comunidade de investidores do mundo, chamada Seeking Alpha, publicou. O que acontece é que existe o receio de que Prates leve a empresa
Petrobras a mudar a estratégia de preços, o que pode reduzir os lucros da empresa. Além disso, é esperada uma mudança na política de investimentos, com a redução na produção, e também foco nas refinarias, o que não agrada especialistas, fora as preocupações políticas que assombram os investidores. Voltando para o artigo publicado hoje pela Seeking Alpha, a maior comunidade de investimentos do planeta Terra, intitulado Petrobras, destruição de valor à vista, eles pegaram muito pesado com a empresa e fez as ações afundarem hoje na Bolsa. O artigo diz que, primeiro, a Petrobras caminha numa direção perigosíssima para os investidores, num caminho repleto de riscos de destruição de valor. 2, que o pagamento de dividendos altos acabou. Não vai ter mais. Vale lembrar que a Petrobras foi a maior distribuidora de lucros do planeta Terra até dezembro, mês passado, maior que Microsoft, maior que Amazon e por aí vai. Terceiro ponto do artigo, que os preços ladeira abaixo vão diminuir ainda mais as margens de lucro da Petrobras. 4, que os novos investimentos da empresa vão corroer o caixa. 5, que a oportunidade de vender as ações com lucro foi ano passado e já passou. 6, que a Petrobras agora é uma armadilha para o investidor, porque a empresa vai ser transformada numa máquina de investir dinheiro em projetos que vão torrar caixa, diminuindo a rentabilidade só para atender o interesse do novo governo e não dos minoritários. E, por último e sétimo, diz que se ainda tivesse ações da petroleira, venderia. É claro que as ações desmoronaram na Bolsa hoje. Quarto ponto, o PIB dos Estados Unidos surpreende. O PIB americano do quarto trimestre de 2022 cresceu 2,9%, acima dos 2,5% que era esperado. E isso alimentou as esperanças de que a economia dos Estados Unidos consiga fazer um pouso suave, uma desaceleração sem solavancos, enquanto o Banco Central americano, o Federal Reserve, aumenta as taxas de juros para tentar parar a inflação. Quinto ponto, Banco Central do Canadá anima os investidores. A sinalização que o Canadá vai fazer uma pausa no ciclo de alta de juros para analisar os efeitos em sua economia das 8 altas seguidas dos juros que eles fizeram, caiu muito bem entre os investidores e alimentou as esperanças de que outros grandes bancos centrais, como o americano, possam ponderar fazer o mesmo. O Fed, Banco Central Americano, decide juros quarta-feira que vem. É super quarta, aqui também tem decisão. E eles devem subir os juros lá na América em 0,25%. E agora, mais do que nunca, a gente vai estar atento a cada palavra, a cada vírgula do comunicado, em busca de dicas que indiquem uma pausa na alta dos juros nas próximas reuniões. Sexto ponto, a Bolsa de Nova York tem um problema técnico e irrita os investidores. Um erro humano atrapalhou a abertura dos negócios em Wall Street. Milhares de operações tiveram que ser canceladas essa semana e foi considerado o maior erro operacional da história da Bolsa de Nova York. A abertura da Bolsa na terça-feira foi muito violenta e o caos do sistema afetou mais do que 250 ações, incluindo ações do McDonald's, da Walmart, do Morgan Stanley. Teve ação que chegou a oscilar 25% erroneamente. Quem achou que tinha ganho muito dinheiro ficou irritado com o cancelamento das operações. Já quem tinha perdido muito respirou aliviado. Parece uma piada, mas o funcionário da Bolsa tinha esquecido de desligar exatamente o sistema de recuperação de desastres. Tu acredita? Bom, e para a semana que vem é virada de mês. E dia 1º de fevereiro é uma super quarta decisão de juros dos Estados Unidos. E aqui a gente também vai ter quinta quente lá na Europa, a decisão de juros do Banco Central Europeu e da Inglaterra. A China volta do feriado de uma semana e o Congresso do Brasileiro toma posse. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, você vai adorar os meus canais. Anota meu arroba Pablo Spyer, Pablo SPYER. Boa noite e um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no contexto certo.